Dama do Agro em Campo. Oferecimento: Agroempreender, Rondon, Bambose. Olá, tudo bem? E aí? Você sabe o que a sua propriedade rural precisa ter para poder construir esses aviários que é o seu sonho? Eu sou a Fernanda Nanini, sou a Dama do Agro e vou explicar para vocês o que uma propriedade tem que ter para poder começar a pensar nesse grande projeto. Primeira coisa, a propriedade rural tem que estar no nome de algum proponente que vai entrar nesse projeto. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai buscar recurso, não necessariamente vai ser só no nome daquela pessoa. Eu posso ser a proprietária da terra, mas dependendo da linha de crédito que eu vou usar, essa linha de crédito não é o suficiente para atender o volume de recursos que aquele projeto vai necessitar. Então, o que a gente faz? A gente cria um grupo econômico com mais componentes da família. Esse grupo econômico, ele pode pegar um limite por linha de crédito para cada CPF. A gente junta todo esse valor para poder pegar esse montante maior que o projeto necessita. O proprietário da terra é o meu pai e eu é que vou tocar o projeto sem problemas. A gente faz um grupo econômico do pai, da mãe, do filho, por exemplo, e essas três pessoas vão ter o financiamento no banco em nome delas e formam um grupo para esse empreendimento. Mas eu tenho arrendamento. É possível? É possível você fazer um investimento desse porte numa terra arrendada, porém, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. O banco, ele vai analisar principalmente quem é o arrendatário da terra, quem é o proprietário da terra. Por quê? Se a gente for pensar no volume financeiro que é aplicado na construção de aviários ou galpões de suinocultura, é um volume considerável, né? Um volume importante de recurso. E o banco vai pensar assim, bom, mas como que o cara vai querer pegar um financiamento desse porte para investir numa terra que não é sua? Então, para o banco, o risco desse produtor sobe muito. Então, nisso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou colocar o meu pai como ele é o proprietário da terra, só que o meu pai, ele já tem mais de 80 anos. É possível? Sim, é possível. Por quê? Porque no grupo econômico, esse pai tiver acompanhado do seu sucessor, a análise do crédito é bem tranquila, tá? Agora, se não há esse sucessor, aí o negócio já fica um pouquinho mais complicado, porque o banco ele soma a idade do proponente mais 10 anos e não pode passar de 80. Eu falo 10 anos que 10 anos é o prazo máximo do financiamento. Então ele precisa somar 80. Se a pessoa tiver 72 anos, vão faltar aí só 8 anos. Então o que pode acontecer? Pode ser que o banco peça então para o projeto ser, em vez de um prazo de 10 anos para pagamento, ele seja para 8 anos. Mas isso tudo a gente vai estudar lá na frente, quando vier toda a documentação para a gente fazer análise. Fernanda, a minha propriedade rural ela é pequena. Ela só tem, digamos lá, 5 alqueires. Aqui no estado de São Paulo, né, um alqueire é 24.200 metros. E aí, Fernanda, eu posso fazer nessa área? Pode. Mesmo que a garantia não seja suficiente, você tenha outros bens para complementar a garantia, é possível fazer numa área menor. A gente só toma cuidado para que essa área ela seja compatível com o tamanho dos aviários ou o tamanho das granjas de suinocultura e também que todos os periféricos que são necessários para esse projeto
eles caibam dentro daquela área. Pela normativa 56 e a 59 do Ministério da Agricultura, eles têm algumas séries de exigências, principalmente para a biosseguridade. Um projeto de aviário não é somente o aviário, então ele necessita, por exemplo, de uma casinha do gerador, uma casinha dos aquecedores, precisa de um escritório, precisa de um refeitório, a composteira, as caixas d'água, né, os silos. Então, assim, tem uma série de infraestrutura em volta dos aviários para que esse aviário funcione. Atendendo tudo isso, é necessário ainda que tenha uma área de manobra dos caminhões, né, que vão descarregar ração, que vão recolher os animais para levar para o frigorífico. Então, para isso é calculado a distância das ruas, né, ao que está na frente dos aviários, parte de energia, tudo no seu devido lugar para que não aconteça nenhum problema lá na frente. Outro detalhe importante, pessoal: água na propriedade. Para esses aviários, principalmente esses novos aviários, não é permitido pelas integradoras que essa água seja captada, por exemplo, de mina ou um espelho d'água que tem ali na sua propriedade. É necessário que tenha um poço, né, tubular, porque essa água ela tem que ser uma água de qualidade. Essa vazão tem que ser uma boa vazão. Problemas de seca, né, de estiagem muito prolongada, então fica muito arriscado para a dessedentação das aves, que de repente falte água para elas. Sempre tem que ter uma reserva de água para um dia ou dois para a dessedentação das aves, para que, se caso aconteça algum problema na captação dessa água, esteja lá garantido a água para os animais fazerem a dessedentação. Uma outra exigência é que o acesso dessa propriedade rural ela seja um acesso bom, né, que não tenha um acesso que possa circular aí os caminhões, né, de maneira que não comprometa, por exemplo, as aves, ou não comprometa a chegada de rações com chuva, né, com um problema de erosão nas estradas. Então ela tem que ser uma estrada de qualidade. Uma outra infraestrutura importante também é a cerca, a gente chama de cerca perimetral. Essa cerca perimetral ela é exigida também dentro da normativa do Ministério, para que tenha uma biosseguridade, né, naquele núcleo. Se colocar a barreira vegetal, uma cerca viva, além de ficar mais bonito o empreendimento, ainda tem todo o benefício de segurar patógenos. Só não pode ser árvore frutífera, para não atrair os animais silvestres, né, principalmente os pássaros silvestres. Então isso também é necessário. Outro detalhe muito importante é que toda a obra ali, toda a instalação desse núcleo, ele tem que estar respeitando o Código Florestal, com distâncias de nascentes, de espelhos d'água, de APP, de reserva legal. Então a gente tem que fazer um estudo a respeito da legislação do Código Florestal para poder implantar esse empreendimento. Geralmente as integradoras elas procuram fazer um empreendimento que a gente chama de modal, tá? Então o modal ele contempla 4 aviários. Hoje a medida padrão desses aviários é de 165 por 18 cada aviário, totalizando aí 2.970 metros quadrados. Nesse sistema que a gente está falando de pressão negativa, cabem aí umas 42 mil aves, tá? São 14 aves por metro quadrado. Esse núcleo
ele contempla esses 4 aviários, que dá aí 11.880 metros quadrados. Lembrando que dentro desses 4 aviários, toda a infraestrutura é para esse núcleo. Se, por exemplo, o produtor quiser construir mais um aviário além desse núcleo, ou mais 2, ou mais 3, ou mais 4, é outro núcleo. Esses núcleos eles têm que ser divididos justamente para a biosseguridade, para que, caso aconteça algum problema com a saúde das aves, pelo menos um outro núcleo ele já está preservado. As cercas, caixas d'água, as casinhas de gerador, aquecedor, composteira, escritório, também o arco de desinfecção, que é importantíssimo, né? Então, quando chega qualquer veículo dentro do núcleo, ele passa por desinfecção. Então, cada modal de 4 tem que ter toda essa infraestrutura. Fernanda, mas eu só vou construir 2 aviários, mas é a mesma infraestrutura dos periféricos será necessário. Eu vou construir somente um aviário. Se você construir só um aviário, ele não vai dar viabilidade. Por quê? Porque vai ter que ser construída toda essa infraestrutura e o número de cabeças não paga o investimento. Então, um aviário já não é nem autorizado a fazer a construção. Se você tem alguma dúvida referente a isso, a como eu faço, será que a minha propriedade está apta a receber um empreendimento desses? Qual é o caminho que eu tenho que fazer? Procura a gente nas redes sociais, tá? Lá nas redes sociais tem o nosso WhatsApp, pode mandar também os recados pelo Instagram, pelo Facebook. Tudo começa com aquele insight que dá na tua cabeça. Deu aquele insight, eu tô com vontade e eu quero isso para minha vida, manda pra gente aqui que a gente vai te ajudar com certeza, tá? Então essas são as informações de o que a sua propriedade rural precisa ter para começar a sonhar em construir seus aviários. E lembrando mais uma vez, o seu sonho é o nosso sonho, então traz pra gente a sua necessidade que a gente vai te ajudar a resolver. Gostaram dessas dicas? Continuem acessando as nossas redes sociais, @Dama do Agro, Instagram, Facebook e no YouTube. Se você perdeu algum dos nossos programas, acessa lá que tá tudo salvo, você pode acessar de qualquer lugar, assistir com calma. Conto lá com o like de vocês. Até a próxima, então. Dama do Agro em Campo. Oferecimento: Agroempreender, Rondon, Bambose